Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis. 6 horas em ponto, começa agora o nosso Bate-Papo Metrópolis. Tirem as crianças da frente do rádio, porque começa o seu Happy Hour de notícias. Aquele programa que vai te deixar muito bem informado com tudo que aconteceu hoje, nessa segunda-feira. 27 de abril de 2026, no DF, no Brasil e no mundo. Com a credibilidade Metrópolis. Rádio Metrópolis. E esse programa é quem tá chegando do trabalho, na verdade, saindo do trabalho, né? De um dia estressante, cansativo, início da semana. E vem aqui ficar informado, mas também de uma forma leve, divertida, com o Thiago Stone na bancada. Boa noite. Thiago Stone? Isso, João Pedro Oliveira, boa noite. Boa noite. Janaína Samartã, boa noite. Boa noite. E Miriam Gomide, boa noite. Vamos nessa. É isso, você fica agora com dicas de trânsito com a Carol Levay, aqui no quadradinho das vias do DF. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito carregado pela descida da barragem do Paranoá pro motorista que sai do Lago Sul em direção à cidade do Paranoá, Condomínios e também Itapuã. A retenção já se inicia logo nas proximidades da QI 27. Quem já está no trecho não tem rota alternativa, mas o motorista Rádio Metrópolis, que sai agora do centro de Brasília, tem como opção seguir pela saída norte, passando pela Ponte do Bragueto, Lago Norte e Varjão, seguindo pela DF 005, depois acessando a DF 015. Assim consegue chegar ao seu destino com mais tranquilidade. Já para quem trafega pela L4 Sul em direção à EPGU, enfrenta a lentidão nas proximidades da universidade. A melhor escolha nesse momento é a via L2. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. Seu potencial merece mais. Cursos com nota máxima no MEC, acesso a mais de 30 mil empresas para estágios é na Unip. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Muito bem, vamos aos destaques do programa de hoje. A gente vai ter muito bate-papo aqui, né? É legal até já chamar você, caro ouvinte, aqui no nosso Metrozap 82201041. A gente vai conversar demais e esse é o nosso perfil, é a nossa característica aqui do bate-papo. Você participa aqui junto com a gente o tempo todo. Então toda e qualquer notícia, pauta que a gente traz aqui, fique à vontade para comentar aqui com a gente coloca sim no ar, né? Essa é uma mensagem para quem ainda não conhece o nosso programa, é sempre importante a gente, né, deixar todo mundo a par aqui. O Bate-Papo é um programa leve, é de notícias sim, mas é um programa leve, descontraído, a gente fala muita groselha, muita água, né, como a gente brinca aqui, essa é a nossa característica. Bom, Janaína Oliveira, o que você traz, hein, no programa de hoje? O que a gente vai falar? Vamos falar novamente de penduricalhos. Penduricalhos, é? Vou ganhar algum? Não vai não, Não Thiago. vai não? É bem Aí não, hein? Você não vai saber por quê? Porque a Associação dos Magistrados Brasileiros que está recorrendo ao STF para barrar as medidas do próprio Supremo. Só pra eles, né? Tenho certeza que é só segundo a pra associação, gente, os tribunais estão enfrentando aí dificuldade para cumprir as medidas. É difícil. Estão tirando valores demais dos salários, principalmente dos magistrados aposentados, depois e que falaram parecem que que não vão trabalhar querem em regime, tirar regime dinheiro. de escravidão. é. Mas sabe o que tá acontecendo? Difícil. Porque estão tirando e aí tá sobrando dinheiro na conta do tribunal. O pessoal não sabe o que fazer. né? Tem isso também. Pode ser, né? Mas eles estão inconformados, eu conto tudo já já. Falo ainda da Lei Maria da Penha, medidas que tem? previstas na norma. Valem para homens? O que você acha, Patrick? Então, eu já ouvi dizer que sim, que a Lei Maria da Penha, Thiago. ela foi criada a partir de uma... Não era só sim ou não. Não precisa. beleza. Calma, Sim. gente. Eu vou dizer que sim, porque a gente deu aqui no Metrópolis agora, mas eu quero detalhes desse Vou negócio trazer aí. detalhes porque a Justiça de Goiás disse que sim e concedeu uma medida protetiva para um homem com base na Lei Maria da Penha. Ô, louco. É isso Agora mesmo. sim, Patrick, agora pode Mas opinar. é que nem a Lei Felca vale só pra... Não, a Lei Felca é só porque é só um nome, gente. É só um nome Cara, referência, né? Mas enfim, Thiago Gomide. Olha, eu trago aqui, gente, que o CRAS, lá da Candangolândia, foi reinaugurado hoje, né? Olha, Devolvido aí depois para a de muito população, tempo. depois de muito tempo, depois de muita reforma e mais de 2 milhões de reais gastos ali. Então, Eita. detalhes daqui a pouco. E também trago uma pauta interessante aqui, gente, que o ambulatório LGBTQIA+, lá do HUB, iniciou o tratamento fonoaudiológico para pacientes trans. Então, a gente conta os detalhes disso aí também daqui a pouquinho.
Boa, boa. João Pedro Melo. Olha só, hoje a gente vai falar daquela situação do Supremo Tribunal Federal que pode voltar a discutir divisão de royalties de petróleo no Brasil. Uma pauta que está se arrastando só há 13 anos. 13 anos. 13 anos, coisa. quase nada. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho, porque esse projeto está há 13 anos nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ei, Carmen Lúcia! Ô, minha filha, Desenrola, pelo amor de mulher. Deus, o que tá acontecendo aí, Carminha? Ministro, o que a gente tem hoje, hein, de prêmios? Nós temos parte de convites pro Bali Park, Ai, que sabe, delícia. né? Que é a maior praia artificial da América do Sul e o Uau. calor tá convidando, né? Oh, desculpa. Sim, Tá boa, começando segunda. mesmo, viu? Porque aquela chuvarada doida que deixava a gente até mofado, parece que deu um tempo, Deu né? uma Então trégua. tá bom mesmo. É verdade, é verdade. 82201041. 82201041. Já convido você a participar do nosso programa, valendo hoje, como a Miriam disse, esse par de ingressos pro Bali Park. E convido você também a seguir a gente no Instagram, hein? @Rádio Metrópolis. @Rádio Metrópolis. Lá a gente tem, além de muito conteúdo, todos os dias, cortes de programas, vídeos de Metrópolis, de fofoca, de música. A gente tem dicas de cinema. Mas tem muita coisa. Mas além de tudo isso, também tem promoções, viu? Você pode ganhar prêmios direto lá no nosso perfil do Instagram e promoções exclusivas, que só tem lá. Então segue, rapaz, não perde não. @Rádio Metrópolis. A situação tá feia aqui, viu? E a gente começa já falando então da Associação dos Magistrados Brasileiros, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão temporária, pelo menos, da decisão que limita os chamados penduricalhos no judiciário. Em documento enviado hoje à corte, a entidade afirma que os tribunais estão enfrentando dificuldades para cumprir a medida e alerta para o risco de redução imediata nos salários, principalmente de magistrados aposentados. Entenderam, pessoal? Mas redução imediata nos salários ou redução do que extrapola o teto do salário, né? mas- Aposto que essa opção... Ou seja, eles estavam considerando como salários Não é penduricalhos, bem né? um salário, né? É muito mais, É um né? adendo. É. Que adenda, hein? Opa! Eita. A associação, ela solicita um novo prazo de pelo menos 30 dias a partir do julgamento de recursos que ainda podem ser apresentados para que as cortes consigam se adaptar às novas regras. Segundo a AMB, a associação, a situação é urgente porque muitos tribunais estão em fase final de elaboração da folha de pagamento e algumas já concluíram esse processo. Caso o pedido de suspensão não seja aceito, a entidade defende uma autorização para implementação de um adicional por tempo de carreira como forma de compensação. E aí? Mas aí vai trocar 6 por meia dúzia, aí não adianta nada, né? Parece que estão querendo trocar. A decisão que gerou o impasse foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça após determinação do STF. A nova regra estabelece que benefícios indenizatórios pagos a juízes e membros do Ministério Público não podem ultrapassar 35% do teto do funcionalismo público, que é de pouco mais ali de R$46 mil. Além disso, o Supremo reforçou que esses valores devem servir apenas para ressarcimento de despesas e não podem ser usados como para aumentar aí a remuneração, que parece que está acontecendo, né? Olha, 46 mil mais 35% leva para R$62 mil e 62.100. Por mês, né? Por mês. Coisa boa, hein? Sem contar que se isso entrar como outros benefícios, né, na folha, não tem nem desconto, né? Não. Interessante. Bom demais, né? Gente, e tem gente dizendo aí, desculpa te cortar, Não, Jana, tranquilo. mas tem gente dizendo aí que o que vai quebrar o Brasil é o fim da escala 6 por 1. Viu? Pois é. A gente fica de olho. Sem dúvida nenhuma. Olha, gente, trazendo o cenário aqui pro DF agora, a gente teve aí mais um movimento na área da saúde, que foi o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá de Candangolândia.
que foi reformado e entregue de volta à população aqui no DF. Essa unidade recebeu investimento de mais de 2 milhões de reais e passou por uma modernização com melhorias na estrutura e também na acessibilidade. Durante a entrega, a governadora Celina Leão destacou aí a importância desse equipamento para a população mais vulnerável. Vamos ouvir. Hoje estar entregando esse equipamento novo aqui é estar olhando para quem mais precisa, porque a área da assistência social, ela não precisa só de cuidar na ponta, ela precisa também de dar uma condição aqui para as pessoas que vêm nesse equipamento, que são muitas famílias também que estão aqui, né, que vêm aqui pessoalmente. A secretária interina de Desenvolvimento Social, a Jaqueline Canhedo, afirmou também que essa reforma ela impacta diretamente a qualidade do atendimento. É importante eu dizer que desde 2008, quando esse CRAS foi inaugurado, que não passava por nenhum tipo de manutenção. Então são quase 20 anos sem qualquer tipo de manutenção no equipamento. O que muda para a população é que o servidor ganha qualidade de vida e assim atende melhor a população. Só ano passado foram cerca de 7 mil atendimentos, as pessoas aqui da Candangolândia. Então é de extrema importância a gente ter equipamentos manutenidos, reformados, novos, para que assim garanta mais acesso à população. Olha, gente, segundo o GDF, o governo do Distrito Federal, mais de 50 CRAS foram reformados desde 2023 em um investimento que passa dos 97 milhões de reais. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Segunda-feira, fim de expediente. Normalmente tem muito trânsito nas vias do DF. É ou não é, Carol? Vai. Patrick, vamos nessa. Tem trânsito complicado pela Avenida Cerejo para o motorista que sai da EPTG em direção ao Pessul, Taguatinga e também Ceilândia. E para piorar um pouquinho mais, ainda chove no local. A retenção já se inicia logo na saída do túnel Rei Pelé. A rota alternativa nesse caso é seguir pelas Entrequadras Norte, passar pela via de ligação QNL e QNF. Já para quem deixa o centro de Brasília em direção ao Guará, enfrenta grande congestionamento pela EPTG. A melhor escolha nesse momento é seguir pelo CIA Trecho 1 e pegar a marginal da via para não ficar parado. Últimos dias do Big Feirão MRV, Minha Casa Minha Vida. APs com varanda, opções com área privativa e lazer completo. Condições válidas até este fim de semana. Confira a agenda em mrv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Vamos lá, 8220-1041. 8220-1041. Vou colocar os ouvintes aí na nossa roda, no nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Como vão vocês? Flavinha de Samambaia. Semana passada eu não consegui participar, mas sempre ligadinho ouvindo vocês aqui. E hoje eu vim trazer minha humilde opinião, conseguindo participar novamente com vocês. Chega a ser vergonhoso essa questão dos penduricalhos, né? Um juiz me dizer que precisa de auxílio paletó, auxílio residência, auxílio guarda-costa, auxílio automóvel. Chega a ser afrontoso para um cargo, para uma função pública, né? Ninguém obrigou ele a estar ali, ele está ali porque ele quer, e que tem um salário inicial de 35 mil. O juiz substituto hoje tem um salário inicial de 35 mil. Então chega a ser vergonhoso isso, uma vez que um cidadão comum que trabalha na escala 7x7 ganha R$1.500 por mês e não tem direito a auxílio nenhum. É pavoroso esse nosso Brasil. É verdade, Flavinha, obrigado pela participação. Gente, olha onde é que eu tava com a cabeça, olha que doideira minha. Quando falava, a gente já recebeu várias participações e eu já ouvi muito aí pelo Brasil. Esse Brasil tem gente que só vive de auxílio, esses auxílios disso, auxílio... acho que eles estavam falando de juízes, É gente. Provável, né? Oh, meu Deus, eu tô achando que é de auxílio Bolsa Família. Não, gente. Olha, meu Deus do e céu. o que ela falou aí também, vale lembrar, né, gente? Que um dos argumentos que eles falam é 46 mil, mas isso é bruto. O que cai na conta, o imposto de renda morde 27 e tarará. Gente, morde de todo mundo, tá? Bem-vindo à Morde vida de todo real. mundo. E outra, na hora de prestar o concurso, de concorrer ao cargo, você não viu? Não era esse o salário? Ninguém te obrigou, não, gente. É isso. Agora, tá achando ruim? Tem uma coisa que você pode fazer também, escrever uma cartinha pedindo pra sair, ninguém vai ser contra isso, acostumaram, não. né? Com todo o valor que vinha e tal. E agora querem de volta. É muito abuso. Julia Molder, boa noite a todos. Boa Aqui noite. quem fala é a Yasmin. Oi, Yasmin. Tô descendo aqui pela L2 na direção da segunda ponte. E aqui tá com fluxo normal, sem nenhuma retenção por enquanto. E é isso, gente. Boa semana para todos.
Um abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Obrigado. A Yasmin tá contratada. Vamos fazer o trânsito, não é? Vamos fazer o trânsito do bate-papo, gente. Ô, Carol, aí, ó. Não. Vão ser duas. Fica tranquila, Carol. Vamos botar a Yasmin e a Carol junto. Olá, boa noite, Metrópolis. Boa noite. Eu sou a Socorro. Falo com vocês aqui de Sobradinho 2. Valeu, Socorro. Rapaz, aqui em Samambaia tá chovendo. Que beleza, viu? Vocês acabaram de falar. Na Samamba tá chovendo, hein? Deixei a JP. janela aberta hoje. Eu acho que eu também, hein? Ixi, Maria, eu vou pra Luz e Tomara que seja só lá, porque eu deixei as roupas no varal. Eita, nós. Boa noite, Patrick. Boa noite, Janaína. Boa noite, Thiago. Opa, boa noite. Boa noite, Stone. Patrick, diga. Deixa eu perguntar uma coisa, Patrick. Claro, meu amigo. Diga Você lá. quer ser a farinha do meu pacu? Isso! Gostei. Rapaz, Com 6h15 da tarde. Mas tá assim, vai me levar pra jantar onde? Porque não é assim. Patrick não é caro, hein? Cuidado. Não, Ramadá? Vai ser no Ramadá? Vai ser no Caminito? É. Vai ser no Naso? Vai ganhar flores? Não, tem que ganhar na minha couve-flor. 82201041. Participe aí você também. Eu tô falando, gente. É informação, mas é groselha também. A situação tá feia aqui, viu? Olha, o STF vai contratar um sistema de monitoramento de redes sociais. A gente falou sobre isso aqui ontem, né? Vamos falar um pouquinho de novo sobre isso na reportagem da Márcia Paravise, mas a gente vai reforçar depois um pouco. Eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes depois. Em meio à crise institucional provocada pelo Banco Master, decisões e falas polêmicas de alguns ministros, o Supremo Tribunal Federal vai realizar uma licitação para monitorar diariamente menções nas redes sociais, com um teto de cerca de R$250 mil para um serviço de 1 ano. A empresa contratada será responsável por produzir relatórios diários, mensais e boletins sob demanda com dados sobre menções ao STF e seus integrantes nas principais plataformas digitais. O monitoramento será feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, com alertas imediatos sobre temas com potencial de repercussão. O contrato prevê a emissão de, no mínimo, 30 alertas por dia, podendo chegar a 300. Segundo o tribunal, o volume de dados é elevado, com média de 500 mil menções diárias, podendo alcançar milhões de intervenções. Para o advogado e especialista em direito constitucional, Ilmar Muniz, as medidas podem configurar censura. Que passa a ter uma linha muito tênue. Primeiro, da questão da própria censura, porque fica um recado subliminar que o Supremo, a partir de agora, vai olhar para cada Instagram, para cada rede social, para ver se tem algum tipo de chacota, algo que eles não gostem, que possa se tornar uma visão de crimes contra a honra. E o Supremo passa, então, a processar as pessoas. Em nota, o STF afirma que a prática é comum na administração pública e que segue padrões já adotados por diversas instituições. A Corte compara o serviço ao clipping tradicional de notícias, destacando que o objetivo é reunir conteúdos públicos para orientar ações de comunicação e ampliar a transparência. No entanto, o especialista Ilmar Muniz afirma que não há necessidade da Corte contratar esse tipo de serviço. Na verdade, assim, é uma nota natural para que se justifique, às vezes, justificável. Porque já tem o setor de comunicação que faz isso muito bem e divulga as informações necessárias. O resto cabe à própria imprensa ao fazer. Então, não há necessidade. Mas, é claro, o Supremo, com o seu poder jurídico e legal de fazê-lo, vai o fazer. A iniciativa ocorre em um momento de desgaste da imagem do judiciário junto à população. Um levantamento recente feito pelo Datafolha mostra que 75% dos brasileiros avaliam que o STF tem poder excessivo, embora 71% consideram o tribunal essencial para a democracia. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Pois é, a matéria da Marcinha falando sobre esse
Sistema de monitoramento do STF. Monitoramento tá de redes esse sociais. Como eu havia dito, não foi ontem, né? JP? Não foi ontem, foi sexta-feira. Mas, como eu havia dito, as empresas fazem isso. É uma prática normal dentro do mercado empresarial, né? Para você saber um pouco do termômetro ali do produto, serviço que você vende, se ele está sendo bem aceito ou não, se a marca tem ali um nome, né, no mercado bom ou não, e o que pode ser melhorado a partir disso. Agora, uma coisa é uma marca, outra coisa é um órgão público, órgão este, o maior, autoridade máxima do sistema judiciário brasileiro. Sim. E aí, o STF já está com uma imagem extremamente arranhada por conta de ações que muitos aí, né, dizem ser autoritárias. Então, assim, é necessário mesmo, gente? Fora muitos ministros envolvidos aí no caso Master, né? Então, por isso que eu digo, dizer que é por causa de... E assim, as explicações estranho, né? que apareceram até agora, tudo ligando aí a questão, mais para a empresa privada que faria do que o órgão público. Mas será que justifica, gente? Porque a gente sabe que todos os tribunais, o STF não é diferente, tem uma secretaria de comunicação, tem essas áreas especializadas, tudo divididinho, né? Tem Rádio Justiça, tem TV Justiça, eles têm comunicação oficial para todos os jeitos. Precisa mesmo gastar quase 300 mil reais, não é? Para monitoramento de redes sociais em pleno momento em que o tribunal os ministros são bombardeados, informações ligando ministros e familiares a escândalos como o do Master, por exemplo. Será que é prudente mesmo um tipo de contrato desse que fala em monitoramento de rede social? A justificativa não convence e isso dá toda a cara de que é mais para tentar intimidar do que para de fato ter uma política de comunicação voltada para um público-alvo específico. E um prato cheio, né, para fake news aí, pessoal dizer que o STF vai censurar, porque a gente sabe que parte da política usa, né, então... Pois é, mas aí eles estão dando mais pano pra manga, né? Sim. Era hora de ficar quieto e não de mexer mais, Porque né? criticar, todo mundo pode criticar, qual é o problema? Vale lembrar, teve uma... Eu vi isso em algum lugar hoje, lembraram de um julgamento, se eu não me engano, de 2018, que falavam, alguma das partes falava, censura, não sei o quê, e eles mesmos, no voto, falavam, órgão público, qualquer entidade que não aguenta, principalmente os públicos, que não aguenta uma crítica, uma sátira, não tá pronto para lidar com o público e tal. Então, assim, tá voltando contra eles essa frase de 6, 8 anos atrás que deram-lhe um voto quando falaram de um assunto semelhante. Então, gente, alguma coisa aí tá Eu acho que dependendo do que for para ser usado, não é o papel do STF fazer isso. Pois é. Pois é. Estranho, muito estranho. Eu quero saber a sua opinião, 8220-1041. Você acha que o STF vem sendo autoritário demais? Você acha que realmente tem aí um poder a mais nas mãos? Vem atuando de forma imprudente? Dê aí a sua opinião. 8220-1041. Olha, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o corte de gastos anunciado pelo GDF não deve afetar áreas essenciais da administração pública e nem mesmo comprometer a realização de concursos. Que bom, né? Eu achei bom também. A declaração foi dada em meio ao pacote de ajuste fiscal adotado pelo governo. Segundo o GDF, a medida tem a ideia de equilibrar as contas públicas e reduzir despesas consideradas não prioritárias. A estratégia prevê a revisão de contratos e a contenção de gastos em diferentes setores da máquina administrativa. Celina disse que saúde, educação e segurança seguem sendo, na verdade, áreas protegidas dentro do planejamento orçamentário. A orientação é evitar impactos diretos nos serviços prestados à população e em relação aos concursos públicos, a posição oficial é de manutenção
dos certames já previstos, com eventuais ajustes administrativos, mas sem cancelamentos. O governo diz que a política de corte será focada em despesas classificadas como não essenciais, preservando atividades consideradas fundamentais. E aí vem uma pergunta que a gente falou sobre esse assunto na semana passada. 38 milhões de reais para manutenção do centro administrativo que não é habitado por ninguém. E não é essencial neste momento a Pois é. manutenção ali. E vamos fazer para não usar, né? Pois é. E vamos fazer uma comparação rápida. Conta de padaria. A gente acabou de dar a informação que 2 milhões de reais você reformou um CRAS. Exato. Sim. Né? Quantos CRAS ou CRASes seriam reformados com 38? 19. Beleza, obrigado. Eu sou de humanas. Thiago é muito bom. Foi rápido. 19. Então, assim, né? Já valeria muito mais a pena. Exatamente. E fora tudo isso, tem também aquela história de que secretarias, várias do GDF, pagam aluguel hoje. Podiam estar no centro administrativo. O que é um absurdo, e vamos abrir um parênteses, né? Paga um aluguel e geralmente o dono do imóvel é alguém envolvido aí na política. Exatamente. Então, assim, são despesas que na teoria não seriam essenciais se você investisse de repente no tal do centro administrativo. Enfim, né? Essas são despesas que o GDF atualmente considera como não essenciais e está fazendo uma espécie de pente fino para enxugar esses gastos. Acompanharemos. Vocês viram que teve tiroteio lá nos Estados Unidos? Eu vi, rapaz. Tiago nos informou à noite. Informou? A gente não para não. É verdade, é verdade. A gente tem nosso grupinho que fica mandando coisa pros outros o dia inteiro. Nosso grupo do WhatsApp, final de semana, funciona também. E aí, tiraram aí o Donald Trump, evacuaram aquela coisa toda, né? Vai ter tiroteio, não sei o que e tal. O homem que abriu fogo, né? Durante esse jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente acusado hoje dessa tentativa de assassinato. O crime pode resultar em prisão perpétua lá nos Estados Unidos. As coisas são mais, né, rígidas. O suspeito, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, participou da primeira audiência do caso hoje no tribunal em Washington. E de acordo com os promotores, Allen viajou até a capital americana armado com uma espingarda, uma pistola e 3 facas, com o objetivo de cometer um assassinato de Trump. É com A mesmo? Mas enfim, eu já olhei pra ela, porque, bom, durante a audiência o acusado respondeu às perguntas do juiz e não apresentou declaração de culpa ou inocência. A promotoria pediu uma prisão preventiva e a justiça determinou aí a custódia temporária do acusado. Uma nova audiência foi marcada para quarta-feira. Eu vou repetir. Ele foi lá para tentar assassinar o presidente Donald Trump. Tá? Durante a audiência, ele respondeu às perguntas do juiz e não apresentou declaração de culpa ou inocência. Então, pediram a prisão preventiva, mas a justiça determinou a custódia temporária do acusado. Bom, outras acusações ainda podem ser incluídas no processo e agora o suspeito que foi detido logo em seguida por agentes do serviço secreto vai ter que ter essa segunda audiência marcada para a próxima quinta. Vocês viram o vídeo da câmera de segurança desse cara entrando? Eu vi. Não foi nada muito planejado, não. Ele só entrou, passou correndo na recepção e todo mundo sacando a arma, correndo atrás dele. Eu acho que ele assistiu Round 6, que fizeram isso no final, no último episódio, fizeram mais ou menos isso. O cara pegou e simplesmente quis ser o herói. Não, muito loucura. Malucão. Ele foi sorte de não ter tomado bala, foi ali, porque os americanos só sacam e atiram num negócio desse, eu ia dizer um negócio pra vocês. O pessoal ultimamente que faz ataques contra autoridades, obviamente que eu não tô aqui dizendo que são ataques positivos, não é isso. Sim. Mas o pessoal não é muito bom de mira também, né? Porque teve o outro que acertou a orelha, passou de raspão na orelha do Trump. E esse agora também. Verdade, eu já tinha esquecido desse, verdade. Rapaz, então, mas assim, maluco e detalhe dessa história toda, por que eu tô falando isso? Porque o Trump falou que, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, queria levantar e lá ver o que era, ou seja, já era um ataque e ele ia levantar pra ir pra cima do atirador. Mas você viu na outra imagem do jantar? Mas eu acho que eles demoraram a reagir, a gente ninguém acreditou que era. Mas você viu o pessoal que tava nas mesas, ali fora da bancada Teve gente que jantar, continuou jantando, mas muita normal. gente levantou e começou aquele vai, não vai, e os seguranças foram chegando no Trump, e o Trump do jeito tava tranquilo, assim, sentadão, olhando.
Aí fala, Mr. President, come out. It's happening, Tiros. Imagina. E ele calmo, rapaz. E a gente tá aqui brincando, e inclusive sendo contra esse atirador, Sim, né? com Contestando, certeza. criticando o atirador. E é pra vocês verem, gente, como a gente tem uma linha de raciocínio aqui, porque a gente critica muito o Donald Trump, né, por ele querer, né? Nós somos a favor do Donald Trump? Não. Nós criticamos muito o Donald Trump aqui. Mas a gente quer que alguém mate o Donald Trump? Não. Também não, gente. Também não. É isso. É bem por aí. 82201041, participa aí com a gente. E no próximo bloco a gente responde: a Lei Maria da Penha funciona para homens também? Não só para mulheres? Será que pode ser aplicada? A gente te conta no próximo bloco. É já, hein? É rapidinho, não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Bate-papo Metrópolis. São 6h40 da noite, 20 para as 7 da noite, neste dia 27 de abril de 2026. Que foi, JP, que você Mudou, tá rindo? hein? Às vezes é bom mudar, né? A entrada, a saída, né? Quando sai, quando entra, quando entra e sai. É bom, às vezes é bom mudar. Né? O ritmo, Varia. É bom variar. Bom, 6h40, a gente tá de volta com o nosso bate-papo aqui na 104.1 FM. Rádio Metrópolis. Vamos lá, já tô vendo muitas mensagens chegando aqui no nosso bate-papo. Vamos colocar a galera aqui na nossa roda. Boa noite, galera. Na roda do Thiago. Não, eu tô fora. Galera, esse negócio de Maria da Penha pra homens, eu sou a favor. Um tempo atrás eu vi um vídeo, numa entrevista, o cara tava falando que a mulher batia muito nele, a mulher espancava ele, cabo de vassoura, arranhão. Teve uma vez que ela batendo nele, ele pulou da janela do segundo andar, fugiu, chamou a polícia. Rapaz. Assim, ele contando isso, todo mundo lá na plateia riu dele. O apresentador pegou e falou porque que estavam rindo dele. Não. Porque se fosse o contrário, ninguém tava rindo. Exatamente. Se ele tivesse revidado, ninguém tava rindo. Então, assim, ele fez certo, chamou a polícia, a mulher dele foi presa. Então, assim, eu acho mais do que justo. Muitas mulheres são agressivas sim com os caras. Os caras não batem porque os caras sabem se bater, tá lascado. Então, eu acho justo. Eu acho muito, muito justo mesmo. Valeu, galera. Valeu, obrigado pela participação. Já, então a gente vai trazer detalhes. Né? E a resposta. Como é que foi o caso, né? Isso. Se foi realmente uma relação entre homem e mulher, né? Exato. Boa noite. Boa. Bancada do Metrópolis. Boa noite. Programa aí maravilhoso. Rapaz. Hoje o DF tá com chuva, né? É chuva? Aqui do Pistão Sul, trânsito fluindo, né? Caramba, que legal. A média de velocidade, 40 km/h. Mas tá fluindo. Chuva forte, viu? Olha aí. Pessoal, ficar atento aí. Boa. Quem fala é o Sérgio Embaixador. Embaixador aí do programa. Um abraço a todos. Sérgio E quanto aos penduricalhos, esses juízes reclamam de tudo, né? Não é? O cara ganha dinheiro, Mas não é. E um era salário pouco, não. bom, ainda quer ter auxílio paletó, gravata, gasolina Isso. e etc, né? Pois é. O pessoal é terrível. Vamos terrível. acabar com tudo. Os caras só querem mamar nas tetas do governo. Um abraço. Tá, e eu só queria o auxílio Mé. Olá, bancada, boa noite. Boa noite especial para Janaína. Boa noite. Puxa saco. Vamos lá, queria falar sobre o STF aí. Fala. Ó, eu, na minha opinião, eu sou um cara leigo, eu sou o povão. Tá? Isso. Não conheço muito pouco de política, mas o que eu escuto falar, na minha opinião, Claro. o STF hoje não precisaria nem de existir. De tanto de coisa errada que ele vem fazendo nos últimos tempos, né? Mas seria um poder para poder ajudar a população. Não ajuda em nada na população, simplesmente em nada na população, né? Envolvido em todos os escândalos que você pensar, né? Mas é normal, né? Quem foi que colocou essa galera inteira lá? Então, filho de peixinho, peixinho é, né? Boa noite, minha opinião, um abraço. Um abraço. Não, na verdade quem vai pro STF é a indicação, né, do presidente. Do presidente da República. Mas quem bota o presidente da República somos nós. Então, eu entendi o ponto ali dele. Exatamente. Mas é isso. Tem muita gente que diz que o STF tá fazendo mais do que devia ou fazendo o que devia de uma forma errada. Manda aí a sua opinião.
1041. A situação tá feia aqui, viu? Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Vamos lá, mais uma dica de trânsito em tempo real pelas vias do DF com a Carol Levai. Patrick, já estou de volta com mais informações de trânsito pra galera que tá curtindo o Bate-Papo Metrópolis. Tem bastante lentidão pela EPNB pro motorista que segue em direção a Samambaia, Recanto das Emas e também Riacho Fundo. A retenção já se inicia logo na conexão com a via. Quem quer chegar à cidade do Núcleo Bandeirante pode se manter na EPA Sul para acessar pela quadra 6 do Parkway. Já quem vai em direção a Samambaia tem como opção seguir pela quadra 1 do Parkway e adiantar o seu trajeto passando pela BR. Já quem sai da EPNB em direção à EPTG não encontra dificuldades pela DF-079 e PVP. O trecho segue livre nos dois sentidos. Comece sua semana economizando com a segunda e terça do carrinho Chega Ultrabox. Aproveite arroz ideal 5 quilos, R$ 13,98. Vem que tem. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Muito bem, já está aqui nos estúdios W da Rádio Metrópolis, Gustavo Zucchi, colunista, repórter de política da coluna do Igor Gadelha. Ele que vai falar sobre o impacto do embate entre Zema e Gilmar Mendes, que começou a ser medido. É isso mesmo, Zucchi? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem? Da Rádio Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa segunda-feira. Prazer é nosso, Zucchi. Você que traz os bastidores aí da política, coisa que ninguém sabe, você traz em primeira mão. A gente tenta, a gente trabalha bastante para trazer informação aos leitores do Metrópolis, aqui a Rádio Metrópolis. Às vezes não conseguimos cobrir tudo, mas cobrimos uma boa parte. Tá bom, acho que isso é importante e hoje acho que o assunto do dia, né, entre quem tá de olho nas eleições nacionais de 2026 é realmente que vai ser de Romeu Zema após esse embate com o Gilmar Mendes na última semana, né? Para quem não acompanhou... Contextualiza. Né? O Romeu Zema é um candidato de direita, afiliado ao Partido Novo, ex-governador de Minas Gerais, e ele embarcou na onda de fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal justamente por causa das relações de alguns dos ministros com Daniel Vorcaro e todo o caso do Banco Master, o caso Master. Sim. Ele divulgou nas redes sociais dele uma espécie de um esquete satírico mostrando ali o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes como marionetes, né? E discutindo justamente as relações com Daniel Vorcaro. E Gilmar Mendes, que virou nas últimas semanas aí uma espécie de porta-voz do Supremo Tribunal Federal, deu inclusive entrevista para o Metrópolis, né? Reagindo a críticas, atacando muita gente também, criticando, batendo em bastante gente, reagiu e pediu para incluir o Romeu Zema no inquérito das fake news. Como a gente sabe, né, que muita gente torce o nariz para a atual composição do STF, muitos bolsonaristas também entenderam que Gilmar deu um presentão para o Romeu Zema, porque entregou para o ex-governador de Minas Gerais justamente essa pauta, né? O papel de principal antagonista do STF, faltando 4 meses para a eleição. Sim. Um papel que todo mundo esperava que fosse desempenhado por Flávio Bolsonaro, mas que na estratégia de jogar parado, o senador Fluminense prefere não se meter nesse momento em uma grande encrenca com o STF, até porque está nas mãos de Alexandre de Moraes o destino do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se vai continuar ou não em prisão domiciliar. É engraçado, né? O Flávio tá fazendo egípcio, né? Não, e foi uma tática, né, Zucchi, que até que não deu tão certo assim pro clã Bolsonaro, né? Ela deu certo até certo ponto, mas, por exemplo, não deu a reeleição do Bolsonaro na última campanha. Então, assim, às vezes mostra desgaste essa estratégia, talvez com outra figura agora do Senado. A avaliação dos bolsonaristas é que antagonizar com a STF não foi o principal problema na eleição do Jair Bolsonaro em 2022, né? Da não reeleição do Bolsonaro em 2022. Dentro da própria campanha do Flávio, a avaliação é que a questão da pandemia, da vacina ali, uma série de atitudes do ex-presidente, do então presidente, durante a pandemia de coronavírus foi muito mais decisiva. Tanto que a primeira coisa que o Flávio Bolsonaro falou ao virar oficialmente pré-candidato do bolsonarismo, do PL, né, à presidência da República foi: eu me vacinei, meu pai não se vacinou, né? Então é uma estratégia ali do querer passar uma faceta mais moderada, mas também não quer dizer que estão concordando com o STF, que gostam do STF, que viraram aliados do STF. A grande questão do Flávio não bater no STF neste momento é: o pai dele precisa continuar em prisão domiciliar por uma série de motivos de saúde e políticos.
de saúde, porque aparentemente a condição física, né, do ex-presidente deteriora muito rapidamente ali na prisão, enquanto em casa ele tem ali uma liberdade maior de locomoção, consegue ficar ali com a esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e político porque ali ele consegue articular melhor durante as eleições, especialmente nesse momento de pré-campanha. Né? Tanto que, por exemplo, não é segredo para ninguém, hoje o ex-vereador Carlos Bolsonaro visitou o pai e trataram das chapas ao Senado, né? Que estão sendo definidas, é hoje um dos principais problemas do PL, né? Que precisa fechar essas chapas e tem muitos interesses envolvidos. Agora, o principal debate nessa segunda-feira é o que se Romeu Zema realmente vai crescer nas pesquisas como antagonista do STF em um momento em que o STF aparece ligado, de certa forma, ao caso Master, né, tanto pela questão anticorrupção quanto pela questão diretamente política de antagonizar com ministros do Supremo, que possivelmente são mais simpáticos ao governo Lula. E o que vai medir isso são essas pesquisas que vão começar a sair nos próximos dias. A Quest botou pesquisas nas ruas em vários estados, pesquisas estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, acho que Bahia, Paraná. São vários estados que vão sair pesquisas locais também sobre a disputa presidencial. Sim. Então vai começar a tatear ali, será que o Romeu Zema realmente, essa pauta antipolítica, anti-STF dele, vai alavancar ele a ponto de incomodar o Flávio Bolsonaro ou não? Eu conversei com lideranças bolsonaristas, com caciques, com políticos bolsonaristas que falaram assim, olha, a nossa expectativa é que no primeiro momento o Zema cresça, porque ele ganhou mais mídia, ele apareceu mais, antagonizar com o Gilmar Mendes, lembrando, o ministro Gilmar Mendes é o decano do STF, mas é um dos ministros mais criticados e não é de agora. Na última década, nos últimos 20 anos, ele é bastante criticado por uma série de decisões habeas corpus a pessoas importantes, decisões contramajoritárias, posições no plenário do Supremo. Vamos lembrar, ele brigou publicamente no plenário do Supremo com o Joaquim Barbosa, na época o herói do mensalão, brigou com o Barroso, que falou que ele tinha toques de psicopatia, alguma coisa assim. Então ele é um dos ministros muito criticados por causa das decisões, das posições dele, né? E o Zema realmente ganhou, neste momento, essa alcunha de antagonista do Gilmar. Agora, na opinião dos bolsonaristas, isso vai desidratar. Ou seja, ele vai ter um crescimento rápido, um crescimento que vai aparecer nas pesquisas. Isso pode dar força para ele até virar vice de Flávio Bolsonaro, mas que é um dos nomes que estão na mesa. Realmente isso não é segredo mais para ninguém, o nome do Zema está na mesa. Mas que quando a briga arrefecer, quando o Gilmar parar de dar entrevistas, quando o Gilmar parar de falar, parar de sair em defesa do STF, que deve acontecer, porque o ministro não fica na imprensa o tempo todo, o Zema vai ser esquecido. O Zema vai ser esquecido novamente e as pesquisas vão realmente voltar para o Flávio Bolsonaro. Claro, vamos ver como isso vai se desenhar, porque talvez o principal debate hoje não seja se o Zema vai ou não ser candidato a presidente, mas se ele consegue ou não ser vice do Flávio Bolsonaro. A gente vai ficar acompanhando tudo isso. Tem muita coisa ainda para acontecer, gente. Tem muita coisa. A gente só tá em final de abril. Maio tá chegando. Maio vai ter um acontecimento que vai se falar muito da família Bolsonaro ainda, que é o filme, tal do filme hollywoodiano. É setembro. É setembro? Setembro, 11 de setembro, meio da campanha. Vão deixar lá pra... É lógico, eles não iam queimar mais cartucho eles não iam queimar cartucho agora. O que tá saindo agora é um documentário que foi feito pelo deputado Mário Frias, que é um dos principais aliados do Eduardo Bolsonaro, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Sim. O governo Bolsonaro não teve Ministério da Cultura, né? E esse documentário tá saindo agora, inclusive na semana passada, retrasada, antes do feriado, teve um lançamento num cinema aqui em Brasília, que toda a bancada do PL foi para compartilhar tal no dia, inclusive que o Alexandre Ramagem foi solto lá nos Estados Unidos. O Dark Horse, que é o filme com o Jim Caviezel, que é o Jesus Cristo do filme do Mel Gibson. Isso vai sair em setembro, no meio da campanha eleitoral, que bela justamente como uma estratégia para tentar alavancar ali e retomar
um acontecimento que foi muito impactante na campanha de 2018, que foi a facada que o Jair Bolsonaro sofreu lá em Juiz de Fora no dia 6 de setembro, né? E que realmente mudou a campanha eleitoral de um jeito que ninguém estava esperando ali, véspera de feriado, perto do meu aniversário, então eu trabalhei pra burro no meu aniversário naquela ocasião, mas o ex-presidente saiu vivo, graças a Deus, ali, saiu bem, mas ganhou a eleição nacional, né? Conseguiu ter muita mídia, é um dos impactos que são discutidos ali, como a facada influenciou naquela eleição nacional ali de 2022. E o filme vai rememorar justamente esse fato, né? Sim. O filme não é um filme sobre a vida inteira do Jair Bolsonaro, lá em Eldorado, ou, né, como deputado federal. É um filme que vai focar na facada e na campanha eleitoral de 2018. Claro que já podem esperar as brigas no TSE que vão vir aí por causa do lançamento desse filme no meio da campanha. Aí vai vir aquele precedente desse desfile de carnaval agora, né? Lula, Também né? vão tentar. Tudo vai estar na mesa, né? O desfile de carnaval, no caso, seria a pré-campanha, né? Exato, seria um outro fato. Agora, o quanto que esse filme pode ser contestado ou não no TSE, aí os advogados da campanha do PT vão ter que avaliar ali, até porque eles também querem, né? A gente não pode lembrar, tem um filme sobre a história do Lula também, né, gente? Um filme que saiu ali na década nos anos 2000, se eu não estou enganado ali, Lula, o Filho do Brasil, que também foi um filme, claro, fazendo uma propaganda positiva do presidente Lula ali, se isso também não seria uma propaganda na ocasião, mas isso é um debate jurídico ali que talvez eu não tenha a capacidade de fazer em termos da justiça eleitoral. É isso. Dito isso, muita coisa ainda vai acontecer até outubro, gente. Vamos acompanhar tudo isso todos os dias, toda semana. E também com Gustavo Zucchi, repórter da coluna Igor Gadelha, lá do Portal Metrópole. Zucchi, obrigado, viu? Até semana que vem. Gente, obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tamo junto. Até mais. Olha, gente, vamos falar aqui do buraco do tatu? Tem que ler a notícia exatamente. Lógico que não, a gente tá mudando a notícia ali pra me lascar. Tiago, deixa eu te falar um negócio. Por que o espelho existe? O espelho existe. Seguido. É pra ser seguido. Tá bom, olha lá. É pra ser buraco do tatu vai ser. Vamos interditar o buraco, gente. Vamos interditar. É porque. Deixa eu explicar. É porque. Foi você, Jana? A Janaína colocou o buraco do Tiago. Mas não era, é o buraco do tatu. Mas vai lá. Aqui, gente, é um tentando dar pegadinha no outro. O dia consegue. Um tentando dar uma pegadinha no outro, não. Tira a mão daqui de mim. Dado JP. Mas dito isso, viu? O buraco do tatu. Quem saiu foi tu. Vai fechar. E é só à noite que vai fechar. Só à noite, viu? Só de madrugada. Olha, vai ser interditado, vai ter interdição ali a partir de hoje até quinta-feira dessa semana para a realização de serviços de manutenção programada. Essa medida faz parte de ações de conservação e modernização da estrutura viária. Segundo o planejamento, esses trabalhos vão ser realizados no horário da noite, das 10 horas da noite até as 3h30 da manhã, para reduzir os impactos no trânsito na região central. A estratégia é evitar grandes congestionamentos, né, durante o dia, e durante esse período de interdição, os condutores, claro, deverão utilizar aí rotas alternativas indicadas pelos órgãos de trânsito. O buraco do tatu já passou por diversas intervenções ao longo dos anos, incluindo reformas estruturais e melhorias no pavimento. O governo afirma que intervenções como essas são fundamentais para preservar a segurança e a funcionalidade da malha viária aqui do DF. Eu só acho que deveria ser proibido colocar no mesmo texto buraco e órgão. Só acho. E no próximo bloco a gente te conta que a inteligência artificial já está trazendo efeitos para o emprego de jovens no Brasil. Serão positivos ou negativos? A gente te conta já já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Agora a gente vai de dicas de trânsito com a Carol Levai. Patrick, falando agora sobre a saída norte de Brasília. A subida do Colorado ainda tem grande movimentação. O motorista que segue em direção a Sobradinho, Planaltino e também para os condomínios tem como rota alternativa seguir pela via de ligação Torto Colorado. Assim consegue aliviar um pouquinho o trajeto. Já no centro de Brasília, o motorista que trafega pelo setor policial encontra grande fluxo na chegada a Ipig. A melhor escolha nesse momento é seguir pelas entrequadras da Zé Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo viaduto do Sudoeste.
Atenção! Dia das Mães, Casas Bahia. Presentões com até 60% de desconto em até 24 vezes do carnê para acabar com a birra. Corra para a loja da Casas Bahia e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Tan, tan, tan. 82201041. Vamos colocar os nossos ouvintes aqui na Rádio Metrópolis 104.1 FM. Boa noite, Olá. tudo bem? Diga. Um beijo pra você, um beijo pra esposa, um beijo pra Lia. Ah, Feliciano. Vocês são melhor que a CBN. E bota nesse prêmio aí que eu nem sei o que é hoje. Mas chegar uma coisa. Quer ganhar, né? Rapaz, Par de ingressos vai ficar aí. feliz com o prêmio. É verdade, par de ingressos aí pro Bali Park, rapaz. É a maior praia artificial da América do Sul. De graça tem E aí, essa na festa. bancada, sou eu de novo, Alex Alves. Fala, Alex. Quero falar sobre Maria da Penha aí, Diga lá. mas antes eu dei uma olhadinha na internet e olhei lá a transmissão ao vivo de vocês. Eu acho que a câmera de vocês tá com problema, tá tendo um brilho diferente lá. Ué. Mas aí eu olhei direitinho, o brilho é a Janaína. Janaína, seu sorriso é lindo, Janaína. Obrigada. Ilumina totalmente aí esse estúdio, viu? Ah, obrigada. Janaína ilumina os E nossos com dias. relação a Maria da Penha, eu acho que já funciona pro homem também. Só pra né? ser gente boa. Depois se só tira essa dúvida aí, mas eu acho que a lei funciona tanto pra mulher quanto pra homem. Boa noite novamente. Não, eu vou dar boa noite pra você, não. Boa Pô, noite. falar de Janaína. A Janaína é brilhada, né, velho? Ela tá com esse cabelo novo, né? Tá mais loira, deu um né? trato no cabelo, tá a cara da Ana Maria Braga. É do Louro José. Do Louro José. Gracinha. Ah, não, esse é épico. Não, essa misturou tudo, rapaz. Meu Deus. Rádio Metrópolis. Eu Antônio Taxista. Rapaz, na estrutural também aqui tá chovendo. Saindo aqui de Taguatinga aqui pro rumo de Ceilândia aqui, na estrutural também tá chuva, viu? Tem que ter muito cuidado. Ixi. Boa noite, Rádio Metrópolis. Antônio Taxista. De novo. Aí, a chuva aqui na chegada de Ceilândia. Mandou a foto, né? O negócio aqui tá preto. É Mas mesmo? tá indo, tá bom. Eu Boa acho noite a todos. Eu fico me perguntando qual é o sobrenome. Acho que não é. Deve ser Antônio Taxista. É. Taxista Será? é sobrenome. já. Conta pra gente aí, Antônio. Aí ele vai falando, Antônio Taxista de Oliveira. Boa noite, galera da Rádio Metrópolis. Boa noite. Jadilson de Santa Maria. Eu vi um colega aí mandou uma opinião referente à Lei Maria da Penha. Isso, o que você acha? Para homens. Isso. Cara, eu sou totalmente contra. Contra? Primeiro que se o homem apanhou da mulher, é porque ele mereceu. Isso mesmo. Lá em casa mesmo, se eu pisar fora daí, pau quebra, né, amor? Eita. Apanhe não é pouco não, viu? Pessoal. Valeu, Jadilson, Santa Maria. Isso, olha só. Se tiver em risco, manda 3 pontinhos no WhatsApp aí que a gente vai. Boa noite, Patrick Samacão, aqui o José tá falando da José Antônio, falando da Recantazenas. Olha o problema dos juízes, os coitados precisam. Eles acordam lá para as 9, vai trabalhar lá para as 10, com carro, motorista, tem 2 horas de almoço, sai a hora que quer, essa coisa toda que vai por aí, os coitados precisam. O culpado são os trabalhadores que entram, que saem de casa 4 horas da manhã, arriscado de ser assaltado, pegam um cheio, já chegam no trabalho cansado, depois na volta chega 7, 8 horas da noite, tem que fazer janta, do lado da mulher. Esses são culpados, os juízes, ministros, esse pessoal aí, os coitados precisam. Eu acho que é bom a gente fazer uma vaquinha pra eles, né? Vamos. Eu dou coice, tá? Rapaz, é brincadeira. E mulher, e o homem também. Tem mulher que tá com o macete no cabo, o cabo é bonzinho. Tem muito marido, é gente boa. Entendeu? Faz tudo certinho em casa, chega direitinho, não traz mulher nem nada. E a mulher não presta, mete o cacete do coitado. Tem que ter. Beleza? Vamos que vamos. Boa segunda e boa semana pra todo mundo aí, não? Bate papo, Metrópolis. Obrigado, meu querido. Janaína, você já bateu em homem? Já bateu alguém? Não. Você é brava no relacionamento? Não, eu sou bem tranquila.
ela. Não, fala a verdade. Sério, eu abro a porta essa piscada demorada e deixo diz ela que tem alguma coisa. aberta pra quando aprontar, vaza. Funciona assim. Não funciona é brava, assim, não? De jeito A Jana nenhum. tem cara de que toca o F. Né? É verdade. Totalmente, Thiago. Miriam, você é brava no relacionamento, Miriam? Já. Não, Rodei a não. baiana já. Calma aí. Que isso? Eita porrada. Eu percebo em off às vezes. Eu percebo. Sério? Sério? Eu sou um doce com você? Às vezes eu percebo. Imagina. Isso aí dentro de casa, você bota a toalha molhada em cima da cama. O quê? Você tá doido. Esquece de dar descarga pra tu ver. O quê? Olha lá. Olha, fechou até o Deixa os meninos pra nadar e esquece de dar tchau. Maria. Vai vendo. 82201041, participe aí com a gente, valendo par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. A situação tá feia aqui, viu? Muito bem, vamos agora falar de inteligência artificial que já reduziu o emprego entre jovens no Brasil, hein? Eita, rapaz. Rapaz, inteligência artificial, será que vai tirar emprego de muita gente? Vamos saber aí na reportagem da Josi Silva. Muito bem, vamos agora. Milestone. Ficou todo mundo aqui. E sabe o que é isso? É inteligência artificial. A máquina se voltando contra o ser humano. Exatamente. A revolução das máquinas. Eu acho que deu ruim. Quando o ouvinte falou da câmera, eu abri a câmera aqui. Então eu esqueci de tirar o som. Olha aí, ó. Aí tá, deu. É porque a Janaína tá brilhando muito. Deu a famosa realimentação. O brilho é da Janaína, mas eu deixei aberto aqui. Rapaz. Janaína tá brilhando igual aqueles vampiros daquele filme. Enfim, vamos aí à reportagem da Josi Silva falando da inteligência artificial que já tá reduzindo emprego no Brasil. A presença crescente da inteligência artificial no mercado de trabalho brasileiro já começa a produzir efeitos concretos, especialmente entre os mais jovens. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas verificou que os jovens entre 18 e 29 anos que atuam nos setores mais vulneráveis aos impactos da chegada da tecnologia têm quase 5% menos chances de conseguir um emprego do que antes da IA. As áreas mais afetadas são atendimento administrativo, serviços financeiros básicos e atividades operacionais. Em paralelo, empresas vêm diminuindo a oferta de vagas de entrada, como estágios e cargos júnior, que tradicionalmente funcionavam como porta de entrada no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em países da Europa, há registros de quedas constantes nas vagas iniciais. Jorge Matos, mestre em gestão de negócios pela FGV, indica como o profissional pode lidar com a nova realidade. Em vez de competir com a inteligência artificial, é trabalhar junto com ela. Mas isso vai pressupor uma capacidade de essa interação, de ter total fluência digital, o que é difícil, e mais, ter a capacidade de crítica e avaliar o que ela está fazendo e agregar valor adicional. E veja, então isso vai exigir um outro patamar de qualificação para o qual os jovens eles estão indo no caminho exatamente o contrário, porque ele não tem se apropriado de maneira adequada com o que a inteligência artificial tem oferecido. Dados recentes mostram que o desemprego entre jovens gira em torno de 18% a 20%, quase o dobro da média geral. Outra preocupação é a formação profissional. Com menos oportunidades de entrada, jovens encontram mais barreiras para adquirir experiência prática. Já os profissionais com mais experiência e na etapa final da carreira aparecem poupados, pelo menos por enquanto. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, as faixas de 30 a 44 anos e de 45 a 59 anos foram pouco afetadas. Os cargos sêniors, os níveis mais altos de experiência técnica, envolvem mais responsabilidades e estão menos suscetíveis à substituição pela IA. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Gente, vocês acham que a inteligência artificial vai tirar emprego? Vai tirar a Janaína daqui, pelo amor de Deus? Vai, não. Eu acho que não, certeza que não. Janaína A daqui, inteligência Janaína artificial acho que não. não. A IA não vai errar tanto igual ela erra. Diverte nós aqui. É verdade. A inteligência artificial pode vir buscar ela depois das 8 aqui. Chama Matheus o Uber. Mas vocês acham que a inteligência artificial pode aí reduzir os empregos no Brasil? Saiu chorando. Olha, não, eu acho que não vai substituir, mas pode eliminar do mercado quem não se adaptar a ela. Eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar. Ela vem para ajudar todo mundo a otimizar processos e quem não se adaptar a eles vai ter mais dificuldade de se realocar no mercado. Eu acho que se assemelha muito ali, como na época ali do advento da internet, dos computadores, ali no início dos anos 90 e etc e tal, que meu Deus, a máquina vai substituir as pessoas. Não, as pessoas utilizam as máquinas. Alguém que tem que dar comando, dizer o que quer, tudo pra máquina. Isso, então, tal do prompt e tal. Mas acho até, sim, que algumas profissões vão sofrer impactos. Não, com certeza que o mercado vai se readaptar, por exemplo. Sim. Aí, já não tô nem falando de IA, mas a gente chega em muitas lanchonetes aí que já estão trocando os atendentes por totens. Exato. Então, é verdade. Mas é aquele negócio, aí você tem que vai se adaptando e qualificando em outras coisas para ir se readequando ali dentro da empresa, mas eu acho que é inevitável, gente. A modernização chega e... Lembra que antigamente tinha aquela profissão do pessoal que ficava no elevador? Isso, assessorista. Hoje em dia não existe mais. Mas... Datilografia também, né? Eu me lembro bem dessa profissão. Você ia ligar para outro estado, você ligava para telefonista que ela ficava lá do outro lado conectando os cabos e transferindo. Era mesmo. Eu ficaria 2 horas só falando de coisas antigas aqui. Ficha de orelhão. Vocês lembram que na época... Tinha que segurar o 0 para não gastar o carro. Segurar o 0 do cartão. Gente, a gente ligava para um número para saber que horas eram. Existia um número para saber certa, da hora certa, né? Hoje quem diz hora certa é a Miriam Stone aí, ó. Eu acho que era 130 que ligava. Acho que era isso. Acho que era Brasília, né? Isso, eu já usei muito. Total do 9090, né? Ligação a cobrar e tal. Não. Antes não era 9090, aqui em Brasília antes era 9061, aí mudou, depois padronizou o Brasil inteiro com 9090. Aí é mais antigo, eu sou do 9090. Na época da internet de escada, que fazia aqueles... Esperava da meia-noite pra conectar, pagar menos. Pagava um pulso, né? Aí caía direto, aí toda vez que você conectava era um pulso. É verdade. Gente, tem muita coisa. A gente tinha que fazer um Nostalgia Metrópolis. A gente tinha que ter um programa pra falar disso. Muito bom. 82201041, participa aí com a gente. Fala aí de alguma coisa que você... lembra, nostálgico do início dos anos 90? Conta aí pra gente. Gente, vamos falar de saúde de novo aqui no DF, porque o SUS ampliou a oferta de serviços voltados para a população trans aqui no DF. O ambulatório LGBTQIA+, do Hospital Universitário de Brasília, passou a oferecer atendimento fonoaudiológico especializado, viu? A iniciativa, ela tem o objetivo de trabalhar aspectos da comunicação como a voz, articulação e expressividade, respeitando aí as características e objetivos individuais de cada paciente. Os atendimentos começaram no dia 17 de abril e são realizados todas as sextas-feiras, mediante agendamento prévio. O acesso pode ocorrer por encaminhamento da rede pública de saúde ou por procura direta lá no ambulatório. De acordo com o psiquiatra do HUB e coordenador desse projeto, Guilherme Veiga, o foco vai além da voz. É importante entender que, ainda que a demanda principal seja a demanda na fonoaudiologia no ambulatório de comunicação em voz no ambulatório LGBTQIA+, este ou esta paciente será direcionado para o acolhimento no ambulatório para que as demandas em saúde, como por exemplo, a necessidade de psicoterapia, a necessidade de atendimento psiquiátrico, a necessidade de atendimento clínico, a necessidade de atendimento ginecológico, para se entender quais são as demandas deste ou desta paciente.
O atendimento ele é supervisionado por professores e especialistas integrando ensino, pesquisa e assistência. E segundo a equipe, os protocolos utilizados são baseados em evidências científicas e incluem avaliações detalhadas da comunicação. A iniciativa reforça então a importância de um atendimento mais inclusivo e integral, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da população trans. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Vamos lá, 7 horas e 19 minutos. Trânsito em tempo real nas vias do DF com a Carol Levay. Patrick, para encerrar as nossas atualizações de hoje, motorista Rádio Metrópolis que passa pelo trevo de Triagem, a Par Floriculturas e quer acessar o trevo da PDB, ainda encontra grande movimentação pela DF-025. Se valer a pena, o ouvinte pode seguir pela marginal da quadra 14 do Parkway para adiantar o seu trajeto. Já quem deixa a L4 Sul em direção ao Lago Sul, enfrenta lentidão pela terceira ponte. Já tem retenção logo no setor de Clube Sul. O motorista Rádio Metrópolis pode seguir pela ponte Nestino Guimarães ou então pela ponte das Garças. Assim consegue aliviar o trajeto e chegar mais cedo em casa. Agora é Fiat. Chegou a hora de ficar mais perto de ter um Fiat 0 km na sua garagem. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Vamos falar de promoção? Por favor, né? Eu gosto. Silvia de Campos Oliveira, moradora da CI, Ceilândia. Ai, CI! Linda! Ela anotou o toque da Boisina às 10 horas e 15 minutos do dia 20 de abril e também às 3 horas e 51 minutos do dia 22 de abril. Foi mesmo. Boa. E ela é mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Parabéns, Silvia. Ganhou R$500 em dinheiro para encher o tanque do carro. E para participar, é só anotar 2 horários do toque da Boisina e mandar no nosso Metrozap. Anota aí, 82201041. Sábado tem mais um ganhador às 11 horas da manhã. É só ficar ligado. Aproveita e anota aí mais uma Boisina. 7 horas e 21 minutos. Assim, só se quiser. Não, só se quiser. Se não quiser, avisa, pelo menos, senão a gente vai ficar esperando. Não, vou fazer porque tem ouvinte que gosta. Só pra constar, essa vencedora da Boisina foi no seu plantão de sábado? Foi no meu plantão, na segunda. Mas é isso que eu ia dizer, teve que ser na segunda, porque na primeira não atenderam. Ah, bom, né? 82201041 valendo um par de ingressos para o Bali Park, o maior parque artificial da América do Sul. Maior pra parque. Vamos lá. Boa noite, Metrópole. Aqui é o Marcelo, taxista flamenguista. Amigo do Antônio. Amigo do Antônio. Agora sim. Eu lembro, na década de 90, do Disque Amizade. Eu dei muita namorada pelo Disque Amizade. Que legal. Não lembro qual era o número, mas eu lembro que eu ligava sempre. Disque Amizade. E era da casa do amigo meu, porque eu não tinha telefone em casa. Eu ia pra casa do amigo meu e nós ligávamos, fazia esquema com as meninas e partia. Boa noite, galera. Bota essa promoção aí. Era o Tinder da época, né? Exato. Partia as meninas no Tinder meio. amizade. Lembra do Mirk? Aqui não Fazia lembra, exatamente Jana. esse barulho aí, ó. Aqui não lembra. Ô, Jana, lembra do Mário? Do Tido, é. Oi, meus queridos. Aqui é a sua amiga Gisele, do RH Ô, dos Gisa. Cabeças. Vou dar um palpite aí nesse assunto da inteligência artificial, porque eu domino essa área. Manda. Eu acho que a IA não vai substituir nunca a entrada de um bom profissional no mercado, seja ele de início, seja ele de qualquer nível. O que está atrapalhando muito, que eu sinto, eu faço isso todo dia, minha equipe faz isso todo dia na minha empresa, é a querência das pessoas. Elas não querem, elas já entram perguntando se tem feriado, se tem folga, se ela pode subir de cargo, se ela pode ganhar mais. Ele nem entrou. Então, eu acho que falta a gente ensinar essas pessoas a fazerem um bom currículo, a se comportarem com inteligência humana, não artificial, numa entrevista, não mentir. E ter vontade de crescer. Não adianta você querer entrar hoje e amanhã você ser chefe. Essa geração tem que entender que existe um processo. Assim como a borboleta precisa de 7 dias para virar uma borboleta e sair daquele casulo, a gente também tem que respeitar o processo. Então não dá pra gente querer entrar e fazer. E as pessoas nem querem ir às entrevistas. Porque já querem perguntar se tem folgas, tem feriados, se pode subir, se o salário vai melhorar. A pessoa nem entra, nem mostrou o que é.
Então, assim, a gente enfrenta muita dificuldade, eu enfrento muita dificuldade com vaga operacional, que é essa vaga inicial mesmo de base. Boa. Beijo, meus amores, continuo aqui com vocês no Bate-Papo Metrópolis. Um beijo, Geisa. E eu vou te falar, eu pra virar borboleta, que foi, gente? Nada. Não, tô pegando aí a metáfora da Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolates. Mas pra eu virar borboleta, gente, o que eu trabalhei de graça nessa vida, né? Só porque eu gostava, só porque eu queria experiência, ou só porque eu queria vivência, Também ou só já porque eu trabalhei queria muito nesse experimentar, né? Então, assim, é isso. A gente precisa se jogar mesmo. Mas como eu diria Romário, né? Tem muita gente entrando no ônibus agora já querendo sentar na janela ou no banco do motorista, né? Verdade. Gente, tem todo um processo, né? É verdade. E esse relato aí eu já ouvi de muitos amigos que têm comércio também, eles falam a mesma coisa, viu? Que coisa, hein? Na minha opinião, é engraçado, né? O executivo, ele acha que ele é Deus. Mas o judiciário e o STF tem certeza, né, que é Deus, tem certeza que manda em tudo. Engraçado demais a delação seletiva do Vorcado, agora monitoramento de redes sociais, é tudo tão bonito, né, para se falar, e o que afronta a democracia do Brasil é o bolsonarista, que estava acampado lá no QG do Exército. Esse nosso país é muito complicado. É o complicado. paísinho tupiniquim, viu? E a gente ainda tem que remar muito. Desde Mas sempre. é isso aí, me coloca no bolo aí, tem muito tempo que eu não ganho prêmio. É a Opa, Shirley. já tá Shirley, obrigado. Obrigado. E aí, galera do Metrópolis, E aí? boa noite, beleza? Boa noite. Cara, eu queria fazer um comentário Beleza, sobre o que o Patrick tava falando agora aqui sobre o Donald Trump, né? Sim. Vou te falar, rapaz, não é desejando mal pra ninguém não, mas nos Estados Unidos não tem ninguém que saiba atirar não, porque toda semana tenta matar esse Eu tava cara, comentando isso. toda semana tenta matar esse cara, ninguém acerta esse tiro. Valeu, boa noite. É o que a gente tava falando aqui, né? Que lá ninguém sabe atirar, aqui tem Não, mas, algumas coisas. Né? Quando você vê o vídeo desse cara, desse caso de agora, o cara meteu louco, ele saiu correndo na recepção, parecendo um Naruto ali com o braço pra trás, assim, ó. Ele deu sorte dele não tomar Parece uns que nem pipoco. sabia o que ia fazer. Foi meio Estranho, aleatório. não Falou, devia não, saber vou- mesmo, né? Parecia pegadinha do malandro. Meu Deus. E aí, bate-papo. E aí? Segundou, já Segundou. pode emendar um feriado, ainda tá Opa, cedo. tá cedo. Rapaz, pode. esse negócio do calho aí, eu vou te falar um negócio, viu? Diga. Os caras não têm vergonha na cara, porque a gente tem que se rebolar aqui com o salário que a gente ganha, que não dá nem um décimo e um terço do que eles recebem. É vero. A gente tem que se rebolar, pagar aluguel, pagar as contas, pagar mercado, que o mercado não tá fácil, né? Com a carne aí a R$50 o quilo, e não é nem meme, pacote de café a R$30, e os caras me chorando aí com um salário de 40 mil. É palhaçada mesmo, viu? Ô Miriam, ó, só uma desculpa pra falar com a Miriam, viu? Miriam, toca aí Zé Ninguém do Biquíni Cavadão, que tem tudo a ver com a enquete hoje aí, viu? Zé Ninguém. Falou, galera, põe nas promoções, eu quero levar alguém pro Vale Parque, mas tá difícil de ganhar esse ingresso, hein? Zé Ninguém tem tudo a ver, ele falou? Tem tudo a ver, Zé Ninguém. Ah, Brasil é de Zé Ninguém mesmo. Eu senti isso indo no hospital. Eu me senti um Zé Ninguém. Desabafa. Solta o verbo, Benedito. Coincidentemente, aqui tem um desabafo Boa, justamente sobre a área da saúde. Posso ler? Claro, leia-lo. Da Karen. Ela diz assim: só queria falar sobre a saúde pública do DF, que a cada dia que passa está na pior. Verdade. Postos de saúde sem atendimento básico de saúde. UPAs superlotadas, fazem a triagem e não atendem o povo. Recepção cheia e falam que os médicos estão atendendo os pacientes internados. Mentira! Porque nem realmente está lá dentro trabalhando com os internados. São a pessoa da enfermagem que estão lá com eles, aplicando medicação, pessoal da coleta de exames e o pessoal da limpeza. Os médicos a gente praticamente não vê. Sem contar o tanto de funcionários que está em horário de trabalho usando o celular para usar rede social, TikTok, etc. Estamos cansados de ver a saúde pública do DF doente. Isso é muito sério. Estão lidando com vidas e vidas importam. Boa. Faço das palavras dela Boa. as minhas, porque eu passei por isso com a minha mãe nessa semana passada. Foram 2 dias dentro do hospital de base para conseguir um atendimento. Eu acho um absurdo que a saúde pública esteja nesse nível, que eu não imaginava. Eu ouvia dizer que estava ruim, mas ela está realmente... Quando você vive a situação,
Aí que você sabe. Aí você pode falar com propriedade. Eu falo. E o que a Miriam tá trazendo, né? 2 dias para ter uma consulta. Gente, a saúde, eu vou repetir, a gente já disse isso várias vezes, mas é bom repetir. A saúde não espera. Não. Cada minuto, cada segundo importa, gente. Então não dá para se esperar absolutamente nenhum segundo. E eu já falei aqui outras vezes. Pela extensão territorial que tem o Distrito Federal, pelo tamanho do Distrito Federal e principalmente pela arrecadação da União, do governo federal que tem aqui o DF, ele deveria, não é poderia, deveria ter uma saúde mais bem estruturada. Com certeza, com certeza. Já tive, inclusive, parentes que foram atendidos em UPAs, né? Ou esperaram atendimento em UPA, mas não conseguiram atendimento, em que as pessoas até se perguntavam, porque toda hora a informação era essa, os médicos estão lá atendendo os internados. Mas se não tem atendimento aqui fora, quem que tá internado? Porque não tem como. Senão vai ser internado lá e morto aqui fora. Não fecha a conta. Mas é aquela velha máxima. Aí você vai ver... O cara não tá lá, né? Foi lá, bateu o ponto e saiu. Então, enquanto tá lá, tá nas redes sociais, mexendo no TikTok, etc. Privado. Isso acontece, gente. Isso acontece muito, viu? É isso. 82201041. Participe aí, você também. Valendo hoje par de ingressos para o Bali Parque, o maior parque artificial, não, né? O maior parque... Praia artificial. De praia artificial da América do Sul. A situação tá feia aqui, viu? E a gente te conta a seguir que o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar para vários condenados do 8 de janeiro. Eita! Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Vamos lá, 7h39, a gente está de volta ao nosso Bate-Papo Metrópolis aqui na 104.1 FM. Vamos lá, tem muita mensagem ainda para ouvir, né? A gente gosta demais de ouvir vocês, inclusive. Obrigado pela audiência. Vamos colocar a galera aqui no nosso bate-papo e transformar esse programa num grande bate-papo, que é exatamente isso que a gente faz. Vamos lá. Boa noite, Metrópolis. Boa noite, bancada. Boa noite. Minha opinião sobre essa questão do STF é o seguinte. Hoje é mais seguro para um cidadão de bem ir nas redes sociais e criticar o PCC e o Comando Vermelho do que criticar o STF. O STF não está agindo conforme deveria. O brasileiro já viu quem é quem, estão envolvidos num monte de escândalo e não fazem bem para o Brasil nesse momento. Não estou falando da instituição STF, estou falando dos atuais ministros. Tá vergonhoso, tá feio, estão envolvidos com sujeirada. E, infelizmente, a situação do Brasil hoje é essa. A gente tem mais medo dos ministros do que organizações criminosas, infelizmente. E o Romeu Zema tá só mostrando quem é Gilmar Mendes, quem é o STF, quem são os atuais ministros. Só que eles vão bater em todo mundo que critica eles. A verdade é essa. Ponto final. Esse Brasilzão, todo ao contrário. Brasil, meu Brasil brasileiro. Olha, tem mensagem aqui de texto pra uma pessoa. Que começa com Jana e termina com Ina. E é do Matheus. Matheus. Ele falou assim: dá boa noite pra toda a bancada. Ele disse que tá com passageiro, por isso não mandou áudio. E disse pra falar pra maravilhosa Oliveira. Que não, Matheus, o problema é seu, meu filho. Manda áudio aí, ué. Mandou um beijo nos seus beijos. Que isso ainda? Beijão pra você também, Matheus. Beijo onde? Beijo onde? Nos beiços, ué. Nos beiços também? Rapaz! É natural, né, Janaína? Os beijos é natural. Não, e ainda bem que ele falou beijo, porque se fala beijo nos lábios da Janaína ia ficar complicado. Ia ser esquisito isso aí. No último Bate-Papo Metrópolis, eu já trabalho com inteligência artificial. Nós desenvolvemos aqui um assistente de vendas, tá? Para vários segmentos. Então, é um assistente de vendas completo. Coloca uma especificação do produto, tamanho, cor, modelo. Se o cliente for por mensagem, ele responde por mensagem. Se for por voz, responde por voz. E atendimentos aí para pizzarias, vários segmentos de varejo na ligação mesmo, por ligação, né? Então, assim, funciona como auxiliar, entra como auxiliar nas horas mais quentes aí do expediente, que tá cheio, falta braço, então a inteligência artificial entra para dar o suporte. E nos outros casos, 24 horas por dia, 365 dias no ano, trabalhando, porque tem gente que prefere
pedindo o conforto do celular. Então, é mão na roda, né? Não reclama do patrão, não põe na justiça e trabalha todos os dias, 24 horas por dia. Então, assim, as pessoas têm que aprender a trabalhar junto. Aprender a desenvolver os prompts, tudo certinho, que não vai faltar emprego pra ninguém, não. É verdade. É usar a ferramenta pra ajudar mesmo, gente. É aquilo que a gente tá falando. Algumas profissões, as profissões não duram pra toda a eternidade. Vai mudando, mas vão deixando. E é isso. É isso aí. Todos, boa noite bancada, boa noite lindas mulheres bravas da bancada, que é Carlos do Botânico. Estou falando de coisa antiga aqui, me lembrou duas coisas. A primeira é que telefone discado, que era um círculo que você botava o dedo e rodava, vocês lembram? E aí, para evitar problemas, que vocês gastassem muito, eles começaram a botar cadeado. Só que aí a geração descobriu que vocês ficavam discando o telefone, os números discando, você conseguia ligar mesmo com o telefone travado. E outra coisa que aconteceu aqui em Brasília que foi muito interessante, você lembra também que você estava com o telefone? Tinha tipo um disque sexo, você ligava e ficava falando com mulheres, interagindo. Era a Miriam. Só que o pessoal não sabia que um telefone desse que era para Portugal. O colega nosso ligou uma vez pra Portugal, ficou a noite toda falando em Portugal. Quando chegou a conta, uma grana violenta, apanhou em casa, foi um estresse total. E aí na escola o pessoal zoava ele, que as meninas falavam assim: ô seu burro, se era pra ficar gemendo, pagar metade, que ficar não gemendo. As meninas falavam: se era pra ficar gemendo, ouvindo gemição no telefone, dava metade do dinheiro que ia ficar gemendo a noite inteira com vocês. Bons tempos, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E eu fico imaginando como é que devia ser, né? Vamos agora falar do seu contatinho. Aí é pão, você sabe. O cacetinho é verdade. Vamos falar Mirestone. Como é que seria o telesexo português? Nossa, mas agora você gosta, né? De não, mas como é que seria? Como é que seria? Vai danado. Vai ficar só gemendo. Não ia falar nada, não. Meu Deus do céu. Mas como você é safada. Vai safada depois. Meu Deus, como tu és boa. Boa noite, Metrópolis. Fala, Cláudio Patrick Samartão. Boa noite. Boa noite. Rapaz, que seria de nós se não fosse o Supremo, hein? Nós tínhamos sofrido um golpe, tava todo mundo fudido. Lula tava morto. Geraldo Alckmin, Xandão. E a família Bolso Bosta deitando e rolando. Eita, nós. Que seria de nós sem o Supremo, hein? Nós tava lascado, rapaz. Os cabos é muito bom, assim. Caralho, esses bandidos de gravata. Eita, nós. É o chamado colarinho branco, né? Exatamente. Colarinho branco. Boa noite, Metrópolis. Quem fala aí, todo mundo de aplicativo. Fala aí, Ítalo. Vocês falando aí sobre a questão da saúde. Ao meu ponto de vista, conta. É uma vergonha, está uma vergonha, certo? E, sinceramente, eu acredito que não depende somente do poder público, mas depende também da boa vontade dos médicos, né? Porque você vê muitos médicos aí parados, ou que não vão ao atendimento, não estão lá para dar atendimento. E quando você entra muitas vezes nas salas, você é maltratado pelo médico, o médico mal olha para você. E detalhe, eu estive no Agarram recentemente para um atendimento odontológico, cheguei lá às 6 horas da manhã. E só foi atendido às 7h30 para 8 horas da noite. Porque havia troca de plantão. Então, entre 6 e 7 horas, não adianta que você não tenha um atendimento. É uma vergonha. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Mais um. Patrick, nessa brincadeira que você fez de coisa antiga, uma coisa antiga, minha avó. Segundo, eu queria te contar uma curiosidade. Conta. Tu sabia que toda vez que eu saio de casa, minha mulher me pede R$1.000? Por quê? R$1.000? Por quê? Eu também não sei, eu nunca dei. Nossa, essa foi ruim. É isso, cara. A única coisa antiga que eu conheço é Bom Dia e Companhia. Minha idade é. Você não vê, né? Valeu, eu quero ganhar esses ingressos, hein? Já foi uma piada sem graça. Vou contando uma até eu ganhar esse ingresso, hein? Tamo junto, já tá participando. Ameaça, rapaz. Não, imagina. Né? Não, com ele eu não brinco, não. Não, piada sem graça, aí você arrumou concorrente. Pois é. Tem também. Mas ele é novinho demais. Ele não sabe nem o que é bate-papo UOL, eu acho. Nossa, mas o bate-papo Metrópolis ele sabe. Isso ele sabe, ele sabe. Mas tem muita coisa dizendo. Olha, eu me orgulho tanto, de verdade, de ter feito parte dessa transição, dessa geração que viveu dos dois mundos, né? Do mundo antigo, do mundo atual.
É muito bom, Eu tenho cara. saudade do O Thiago antigo. tava falando da internet de escada, eu lembrei que no sábado também, depois das 2 da tarde, Exato. você ligava, era barato. Aí era até o domingo. Era um pulso só, eu nem desconectava. É verdade, é verdade. Dá tempo de mais um, Miroca? De Orkut. Vamos lá. Alô, menino, mas quando eu já de Metrópolis, mas pensa num golpe que o Brasil ia tomar. Era o golpe do batom. Todo mundo com batom na mão. Era um golpe de jogar garrafa d'água no STF. Os golpistas, pensa nos caras fortes. Era o golpe sem arma. Novidade no mundo, um golpe sem arma. Essa seria a novidade jurídica aí. Pra lá, boa noite, bota no bolo aí. Tá no bolo. Tá no bolo. 82201041. Participe aí, valendo um par de ingressos para o Bali Parque. A situação tá feia aqui, viu? Olha, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a discutir no dia 6 de maio a divisão dos royalties de petróleo no Brasil. Como assim? Mas nada é fácil, né? Nos bastidores já há expectativa de um novo adiamento. Por quê? Esse assunto está parado há 13 anos. Você não ouviu errado, não. São 13 anos mesmo. No gabinete da ministra Carmen Lúcia. Hoje, a medida cautelar que está mais tempo tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal. Lá em 2013, a ministra suspendeu trechos de uma lei que mudava a distribuição dos royalties, reduzindo a parte dos estados produtores e ampliando os repasses para estados e municípios que não produzem. Desde então, o processo nunca foi levado a um julgamento definitivo. Na prática, continuam valendo as regras antigas, que concentram mais recursos em estados como Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo. Ao longo dos anos, o caso chegou a entrar na pauta algumas vezes, mas acabou adiado repetidamente. A justificativa era de buscar um acordo entre os estados, o que de fato nunca saiu do papel. Na avaliação de especialistas, essa demora acaba favorecendo os estados produtores, impede que outros entes federativos tenham acesso a uma fatia maior desses recursos, que poderiam ser usados em áreas como saúde e até mesmo educação. E o Tribunal de Justiça de Goiás concedeu medida protetiva a um homem após o fim de uma relação homoafetiva, depois que ele passou a ser perseguido e intimidado pelo ex-companheiro. Segundo a decisão, o caso foi enquadrado na Maria da Penha, com o entendimento de que a proteção pode ser aplicada também a homens, quando há situação de vulnerabilidade e desequilíbrio de poder em relações íntimas. Olha aí, gente. Olha aí. De acordo com os autos, após o término do relacionamento, a vítima passou a ser perseguida de forma insistente. Em uma das ocorrências, o ex-companheiro teria ido até a residência dele para tentar reatar a relação. Diante da recusa, reagiu de forma agressiva e chegou a danificar objetos da casa, como televisão, espelho e vários outros, né? Na decisão, o juiz destacou ainda que havia indícios de uma relação marcada por subordinação, com relatos de perseguição, vigilância constante e isolamento da vítima em relação a amigos e familiares. E o magistrado também apontou que o agressor apresentava histórico de abuso de álcool, ameaças a terceiros, instabilidade emocional. Uma confusão total, Meu hein? Deus do céu, hein? Com a medida protetiva, o ex-companheiro está proibido de se aproximar da vítima a menos de 200 metros, além de não poder manter qualquer tipo de contato, inclusive por telefone ou redes sociais. Ele também vai usar a tornozeleira eletrônica por pelo menos 90 dias. Já a vítima vai receber um dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico, que pode ser acionado em caso de emergência. E essa decisão vai abrir muitas brechas, viu, para outras, com certeza. Sem dúvida nenhuma, e acho que pode servir aí de exemplo para casos posteriores. Vamos acompanhar. Mas, de fato, ou seja, a Lei Maria da Penha, portanto, pode ser aplicada para homens, sim, correto? Situações como essa, né? Situações Vulnerabilidade, como essa. ameaças, agressões. É isso aí. E a gente vem com notícia de última hora. O governo brasileiro confirmou na noite de hoje que uma menina de 11 anos e a sua mãe, ambas brasileiras, morreram durante um bombardeio israelense ocorrido ontem no distrito de Bin Cheil, no sul do Líbano.
O pai da criança, de origem libanesa, também morreu no ataque que atingiu a casa da família. O Itamaraty diz que a família foi vítima de ataques das forças de defesa de Israel. De acordo com o governo brasileiro, esse ataque é mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças. Portanto, aí uma mãe e uma filha brasileiras que morreram no ataque de Israel no Líbano, segundo o Itamaraty, confirmando a notícia ainda há pouco. E agora a gente vai com uma notícia que o governo está anunciando investimentos na cadeia de leite, hein? Márcia Paravise é quem traz os detalhes. O governo anunciou nesta segunda-feira, no interior de São Paulo, um pacote de mais de 900 milhões de reais voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar. Durante o ato, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governo, através do Banco do Brasil e a Coopar, a Associação de Cooperativas, assinaram um contrato para a construção da primeira agroindústria de leite em pó no estado de São Paulo. O governo também vai investir 15 milhões de reais para permitir a substituição da atual fabricação terceirizada com a capacidade de produzir 25 mil litros de leite líquido por dia. Entre as principais medidas estão a destinação de 450 milhões de reais para o programa Pronaf Mais Leite, que prevê a implementação de até 300 mil embriões para o melhoramento genético dos rebanhos. A expectativa é beneficiar cerca de 40 mil produtores, ampliando a produção de leite e a renda no campo, como explica o vice-presidente Geraldo Alckmin. É genética. Então, se você tiver uma vaca leiteira, como aqui foi colocado, passa de 6 para 20 litros, 30 litros por dia. E o transplante de embrião, 300 mil embriões vão ser transplantados. Vai mudar a pecuária de leite de toda esta região e no nosso país. O pacote também inclui 150 milhões de reais em uma nova linha de crédito para cooperativas da agricultura familiar, com juros de até 8% ao ano, prazo de até 6 anos para o pagamento da carência de 12 meses. Com as medidas, o governo espera também que o preço do leite diminua para o consumidor. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, com cerca de 1,17 milhão de propriedades rurais, sendo aproximadamente 950 mil da agricultura familiar. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Vamos lá, 82201041, valendo par de ingressos para o Bali Parque. Vamos colocar a galera aí no nosso bate-papo. Boa noite, Valdeci, Tabatina, não. A saúde está uma merda e o governo fica falando que agora que vai cuidar da saúde. E o Banucci passou 8 anos e não fez nada. Agora você não vem e disse que vai cuidar. Porque ele cuidou antes. E no comercial disse que está tudo bem, que o povo está sendo atendido. Não está sendo atendido nada. Eita, mas é de se Boa noite, Metrópolis, boa noite, bancada. Não sei se vai dar tempo de tocar meu Aldo, mas eu acabei de passar aqui de frente ao residencial do Patrick Samatan. O nome do residencial se chama Residencial St. Patrick. Tá famoso mesmo, hein? Eu acho. Fala que mora na Samambaia, mas tem um residencial no Parkway. Eu ia falar. Um abraço pra vocês aí. Ele só esconde o jogo, Beijo nos beijos. A maravilhosa Oliveira. Resolveu mandar áudio, né, ô pilantra? Tá sem. Só um pilantra, rapaz. Manda áudio sempre, irmão. Ora. Boa noite, galera. Boa noite. Rapaz, na minha época, uma das coisas que mais se usava era a datilografia. Tinha aquelas máquinas que tinha aquela fita de 2 cores, depois veio a IBM, aí foi se modernizando, chegou a era do computador.
Hoje os digitadores, entendeu? Eu lembro da época da Kodak, da Fujioka, da Benecolor, que dominavam a fotografia, que tinha aqueles filmes para revelar. Hoje tem aí todo mundo na palma da mão, uma máquina, uma câmera para poder filmar. Então quer dizer, vai evoluindo e a gente vai acompanhando a evolução. Aí a veio, então vamos adaptar-se a ela, não é mesmo? É isso. Fica a dica aí, Jacob, motorista de aplicativo. Olha, Jacob. Precisando de um prêmiozinho aí de vocês. E outra, viu? A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Eu estarei orando por vocês. Vocês pegam aí toda vez que eu mando uma mensagem. Amém. A gente tá precisando mesmo. Tirar todas essas coisas ruins da cabeça. É mesmo. Vai lá, mais um. Boa noite, Metrópolis. Aqui é Ademar de Planaltina. Rapaz, eu fico olhando esses candidatos a presidência, Senado, essas coisas todas, governador. Cara, esses caras são tudo porqueira. Uns passam 8 anos, outros passam 6, outros passam 7, né? Tem que sair pra cuidar da sua próxima carreira. Fica uma temporada, não faz nada. Exemplo, saúde no Distrito Federal em geral. E esse negócio de motorista de aplicativo, né? Passa 4 anos, você não vê nenhum político falar nada. Chega perto das políticas, é prioridade. Como é que pode ser uns caras tão mentirosos igual são esses políticos? É verdade. Vamos lá. Bom, 7h58, a gente tem que terminar o nosso bate-papo Metrópolis. Hoje é segunda-feira, hoje tem o Cornetada, logo depois dos nossos comerciais. Começa aí o Esporte Sem Mimimi. Comigo, Patrick Samartin e Miriam Stone. A gente vai falar sobre futebol, automobilismo. Vai ser bacana demais. Teve um jogo bom, né, rapaz? Teve, qual? Não tô falando nem do jogo do Cruzeiro, não. É, não? Não, parabenizar o teu Flamengo ontem. Ah, gostou, né? Ah, mas foi bonito. Ah, meu querido. Tu pegaram leve ainda, né? De time, pô. Vem pra cá. Vem pra. Muda, pula o muro. Não. Beleza. Miriam, quem ganhou, hein? Então, quem se deu bem? Quem? Os convites pro Bali Park foi o Felipe, final de telefone 0068. Felipe, só tem que mandar um oi agora, assim confirma seu prêmio, 2 dias úteis pra buscar. Boa, Felipe, obrigado pela audiência e parabéns pelo prêmio. A gente vai terminando então o Bate-Papo Metrópolis. De segunda a sexta, de 6 às 8 da noite. A gente tá aqui, rapaziada. Thiago Gomes, até amanhã. Até amanhã. João Pedro Melo, até amanhã. Até amanhã, um abração. Janaína Oliveira. Até amanhã. Você tá rindo, cara? Você tá rindo? É doidona. Não, a música final do programa é pra ela. Ah, é? Loira Então sobe o som, sobe o som. Embriagou, tá loiraço isso, hoje, então loira gelada que é pra ela. Você falou que era pra ela, eu achei que ia vir modão, aí eu não peguei na letra dessa música. Eu achei que fosse complicado, eu achei que fosse... Mira, a gente se encontra então depois do break, né? Exatamente. Cornetada começa às 8 horas da noite, logo depois do nosso comercial. A gente vai encerrando o bate-papo que volta amanhã, terça-feira, aqui na 104.1 FM. Rádio Metrópolis Informação e muito mais.